Já está gravando, viu? Várias mocidades? É, a gente tá, o DM tá organizando. Ó, Aham. agora aqui você controla, ó. Tá vendo? Mariana, senta aí. Ó, você, ó o zoom. Tem nem pegar o meu. Tá vendo? Que diga. Beleza? Hein? Aí a hora que um estiver falando, você focaliza mais nela. O outro tá cantando, você vai aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você aperta, trava, ó. Ele não vai. Você desaperta. E aqui é para girar assim, esse aqui, ó. Tá gravando. Tá gravando? Tá gravando já? Vou tirar uma cara dele. Caso de outro. Posso carregar essa TV? Não? E aí, Gabriel, firme, por enquanto? Eu ainda não. Falei, ai, meu Senhor, será que eu consigo, hein, Gabriel? Escrever. Vai me ajudando e me apoiando. Porque senão. Tá bom, amor, mas eu tô te conhecendo. Que delícia. E aí? Tudo com você. Que gracinha, tá bonita. Cabelo tá bonito. E aí, o que você me diz? Você se irmã? Que e ela está trabalhando. É? Aqui nós temos esses dias uma amiga perguntou, porque nós fizemos um curso sobre televisão assistente da família. Nós temos um livro de repente, não tinha mais paciente. Então, a gente retoma, né? Eu fiquei feliz em te ver. Esses dias que eu descobri que você é sobrinha do Luiz Carlos. Não sabia. Nossa, uma situação dele. Você está em que ano? Nossa, estou pensando que você está no primeiro. Eu só confirmo um pouco os nomes. É Laís. Laís. Aceita a sua irmã. Às vezes eu confundo os nomes. As pessoas não conseguem as pessoas. Você toca? Teve feira de...
Vamos iniciar a nossa reunião, fazendo a prece. Quem quer fazer a prece pra gente? Ela quer. Eu não sei, gente. Tô meio nova no grupo. Então eu faço. Eu estou tentando ficar aqui por extensão por causa do... Tá. Eu Mas preferi eu o vou jeito. receber. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos da casa e agradecer por mais essa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Bom pessoal, hoje a reunião vai ser um pouquinho diferente, a gente vai começar com isso. E como é dia das mães, quem veio dar estudo é a mãe do Leão. Tirando a minha boca. Vamos lá. Eu ia falar assim, que dia melhor não podia ser para nós estarmos aqui, porque amanhã o filho é nosso. E é depois que perdeu o filho mais velho. Então nós vamos conversar o doido e vai cantar. A tarefa de servir Jesus, João Marcelino fundou luz e amor, e nas alturas foi buscar o aval de nosso Senhor, e nas alturas foi buscar o aval de nosso Senhor. Aqui na terra semente germinou, um farol de luz e amor, e com trabalho, amor e amizade, nosso lema logo se formou. Com trabalho, amor e amizade, nosso lema logo se formou. E trabalhando com emoção, sentindo a alegria de servir, com amor no coração e amizade, o mundo fica cada vez mais unido. Glória, glória a Jesus, aqui estamos na seara do Senhor, divulgando a doutrina de luz. Glória, glória a Jesus, agradecemos ao Senhor eternamente pelo trabalho que nos foi oferecido. Glória, glória a Jesus. Esse aí é um hino que o Antônio Carlos fez, né, sob inspiração também do nosso mentor, que é o João Marcelino. Queria ver a carinha de vocês, não fica atrás do palco, não. Isso, olha que bonito. Vou perder a chance de ver esse rostinho bonito aí. Então, o João Marcelino, sobre quem nós vamos conversar hoje um pouquinho, foi o fundador desta casa. Graças a ele, ao esforço dele, depois vocês vão ver um pouquinho, que nós estamos aqui. Claro que se ele não tivesse feito nada disso, nós poderíamos estar em outro lugar hoje, a gente sabe disso. Mas só que ele fez, né? Ele fez a história, ele fez a diferença, e é um espírito que a gente sabe, assim, muito humilde. E como todo espírito de bem evoluído, eles têm essa característica mesmo. Mas nós vamos,
a biografia dele assim, é muito restrita. Ela ficou restrita mesmo a esse livreto aqui. Depois, se vocês quiserem manusear, essa aqui é a foto dele. Parece que só tem 2 fotos, né? Que tinha a dona Marcelina, que era a neta dele, ela frequentou conosco aqui muito tempo. Então, ela passava alguns dados. E depois o Poggetti, que é um colaborador aí desse área espírita, fez essa pequena biografia, porque na realidade a gente tem que entender que estávamos em tempos antigos, que isso não era comum, né? Até a propósito disso, eu quero esclarecer o seguinte para vocês. Os espíritos, quando desencarnam, e na medida que eles são mais, assim, que vão entendendo mais o propósito da evolução, do nosso papel, eles não gostam mesmo que ficam mencionando, que ficam fazendo elogios para ele, né? Para eles. Mas em contrapartida, se nós que estamos encarnados aqui, se nós não traçarmos a história que nós vivemos, a gente não tem nem alicerce para nós sobrevivermos. Vocês já devem ter ouvido falar, uma pessoa que não cultiva a sua história, um país que não cultiva a sua história, parece que é sempre alguém ou um país que está sempre iniciando, sempre tentando firmar os seus alicerces. Então, lembrando, né, até para o João Marcelino entender também por que nós estamos falando da história dele, para que vocês saibam, né? Porque se ninguém fala, daqui um pouco vocês têm essa mocidade com esse nome e não sabem por quê, né? A quem foi dado esse nome. Então, Antônio Carlos vai ler um poema que também ele fez, e aí vocês vão saber por que nós estamos lendo este poema. O homem de bem. O homem de bem faz justiça, também amor, caridade, perguntando-se depois se praticou de verdade. Tem fé nas coisas de Deus, sabedoria, bondade, justiça para com todos, de tudo a causalidade. A sua fé no futuro da matéria o liberta, sabe que as dores são do progresso a porta aberta. O homem, quando tem amor, faz o bem sem recompensa, retribui o mal com o bem, sem deixar que o forte vença. Sempre pensando mais no outro, com sentimento altruísta, o contrário de quem pensa, calcula como egoísta. Respeita raças e crenças, a convicção mais sincera, a caridade é o seu guia, no perdão sempre se esmera. Indulgente como a lei, sendo consigo severo, não sobrepõe a ninguém, com vantagem lero-lero. A vaidade não lhe pega, pois não é dono de nada, e se usa, não abusa, tudo que tem a fachada. E se patrão, trata igual todos os subordinados, empregado, também vale cumprir o determinado. Respeita nos semelhantes os direitos naturais, como também gostaria de ver os seus como os demais. Para começo de conversa, Kardec enumerou esta, que se não está completa, conduzirá ao que resta. Bom, esse homem de bem, de que fala o Evangelho, né? Esse poema, claro, teve como inspiração aquele texto do Evangelho, que fala de um homem de bem, que é a proposta para todos nós. E graças a esse homem de bem, João Marcelino, é que nós estamos aqui hoje, né? Já falei para vocês. Hoje nós estamos aqui abrigados, porque esse homem de bem, João Marcelino, um dia ousou, né, sem recursos e com dificuldades, criar uma casa espírita. Penso que até ele mesmo nem imaginava que isso fosse acontecer.
ele criou um agrupamento espírita, que era numa pequena salinha, ele nem imaginava que nós iríamos estar hoje nessa grande sede, né, com inúmeras atividades, com inúmeros participantes. E aí que está mesmo o trabalho desse homem de bem, né? Gostoso ver tantos jovens reunidos. Eu penso que o João Marcelino, já que a cidade honra-o e dá o nome dele, né? Ele deve estar muito feliz com tudo isso. E sauda a todos com alegria, né? Sauda a todos com alegria, dividindo o saber. Esse homem, gente, negro e simples, ele acha que nem merece ter seu singelo nome assim perpetuado. Porque, é claro, quando ele fundou o Luz e Amor, ele deu esse nome, Grupo Espírita Luz e Amor. É evidente que ele queria colocar o nome dele, né? E depois de muitos anos, quando foi criada a Mocidade Espírita, porque a Mocidade Espírita ela veio bem depois do centro, mas ainda estava na sede velha. Depois eu vou falar onde era a sede velha. O grupo que fundou, né, a Mocidade Espírita achou por bem homenageá-lo. E eu penso, claro, que o João Marcelino está muito feliz. Porque, afinal de contas, a juventude é a força, a juventude é a luz, é a esperança, é o progresso. E ele, penso eu, que ele deve estar muito honrado de ver o seu nome perpetuado numa atividade tão linda e tão nobre como é uma mocidade, né? Ele agradece a todos os que deram início e que vocês estão dando continuidade. E que outros e outros e outros continuem dando essa continuidade, né? Então eu peço ao Senhor Jesus Cristo que abençoe a todos nós e esse Espírito tão singelo, tão simples, tão humilde, mas que é um Espírito nobre, que ele demonstrou isso na sua trajetória, que ele receba a nossa gratidão e mais uma vez falando para ele, já nos momentos em que eu estava fazendo essas reflexões para trazer para vocês, orei muito e falei, olha, João Marcelino, que a gente tem notícias, né, que ele realmente não gosta de homenagens, mas de vez em quando a gente precisa falar de você aí, e a mocidade precisa saber disso, porque vocês serão os futuros continuadores dessa casa. E é claro que ninguém vai ficar fazendo referências para bajular o Espírito, porque a gente sabe que o Espírito não precisa disso. Mas como eu falei e repito, que nós precisamos dar continuidade à história para que os Espíritos que venham depois saibam quem foi esse homem, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta, assim, né? Como se fosse ele mesmo falando dele. Quem fui eu? Aí ele falaria assim, né? Desculpe aí, eu falei, vou criar como se fosse você me desculpe se não foi. Fui um matuto atrevido que confiei em Jesus e por isso encontrei o nosso querido Zé Marques. Então vamos à pequena historieta do nosso João Marcelino. O João Marcelino, sobre a infância dele, a gente não sabe nada, né? Não tem nada registrado. Mas lendo e meditando, o que eu imagino? Ele é uma pessoa que foi criada na zona rural, depois que ele veio com os seus familiares para a cidade de Franca, que à época também era uma cidadezinha bem pequena, né? O João Marcelino, ele nasceu em 1789. Não, desculpe, gente. 1879. Então vocês imaginam, né? Final do século. 10 anos depois do Allan Kardec. Ter sido fundado, né? Não. Quantificado, né? Ah, sim. Tem que se encarnar. Então, a doutrina espírita, vejam bem, era bem recente. Então, na infância dele, a gente não sabe, mas o que nós imaginamos? Uma infância simples, ele teve apenas a escolaridade, que a gente chamava primária, que era da 1ª à 4ª série, que hoje corresponde, gente, do 1º ao 5º ano. Mas claro que era bem mais simples, porque hoje uma criança quando entra no 1º ano, ela já fez o jardim, ela já fez o maternal, ela já fez, não é, um monte de coisa. Então pode ver que a criança quando vai entrar no 1º ano, ela já sabe ler, escrever, não é? Naquela época não tinha nada disso. Era a 1ª à 4ª série, ou
criança entrava e aprender as primeiras. E ele parava. Tinham aqueles que continuavam, mas era raríssimo, que não foi o caso do nosso querido João Marcelino, que era de família pobre. E as famílias pobres não era dada a oportunidade de estudo. Não era dada a oportunidade de estudo. Apenas no trabalho mesmo. Então concluía a 4ª série e tinha que trabalhar. Os pais eram feirantes, né? E ele assim deu continuidade também à sua vida, como com certeza aprendeu com os pais, claro, e continuou feirante. Mas era um espírito, gente, já que veio preparado. Porque como nós estamos aqui, como nós estamos em um agrupamento religioso, espírita, nós sabemos que todos nós que estamos aqui, não é a primeira encarnação nossa. Todos nós já tivemos a nossa história pretérita em diferentes encarnações. E que Deus, na sua misericórdia, Ele não coloca todas as pessoas no mesmo nível de aprendizado, de evolução, de conhecimento. Porque se for assim, dificilmente o nosso progresso iria a passos mais largos. Porque é necessário que a gente sempre tenha pessoas à nossa frente. À nossa frente, eu digo assim, conhecimento intelectual, espiritual e moral, para que a gente tenha um parâmetro. Assim como tem pessoas que às vezes estão aquém de nós e que nos usam como parâmetro. E isso que é a beleza da vida. É essa diversidade que nos faz crescer. Imagina se todo mundo tivesse o mesmo patamar de evolução, ou intelectual, ou moral, ou espiritual, ou até mesmo social. Nós pouco caminharia. A gente já tem dificuldade de evoluir, né? Porque o ser humano já tem dificuldade de evoluir. Imagine se fôssemos todos no mesmo patamar de evolução. Então Deus, Ele vai nos colocando pessoas que estão à nossa frente para que a gente possa caminhar. Agora vamos imaginar, gente, 1878, a cidade de Franca. Que tamanho seria essa cidade? Sim, gente, nem sei, mas quer ver? Eu vou dizer para vocês. Eu moro aqui pertinho, né? Moro na rua José Marques Garcia, fico quase que fosse no fundo aqui do centro. Quando nós nos mudamos para cá, faz 39 anos, nossa, aqui praticamente não tinha quase nada. Mas eu ainda me lembro do início, quase, assim, não do início, mas eu me lembro de quando eu era criança, que já faz um pouquinho de tempo, que eu morava na Presidente Vargas e circulava muito por aqui também, porque eu tinha um tio que trabalhava no Hospital Allan Kardec, ele era enfermeiro do Hospital Allan Kardec. E ele projetava filmes, né, que ele falava cineminha naquela época, as câmeras bem assim, da primárias, e aí ele projetava os filmes para os doentes, para os internos, mas ele chamava comunidade. E eu fazia parte dessa comunidade que vinha assistir aos filminhos. Então não tinha asfalto, não tinha casa, não tinha nada, isso era quase que terreno bem deserto, né? Então se ele é de 1879, que ainda estava lá no plano espiritual, ó, isso aqui não era nada, a gente pode dizer. Tudo para baixo Era mato. O Hospital Allan Kardec foi fundado, era uma chácara, uma enorme chácara. Tanto é que o José Marques, ele recebeu, ele ganhou para construir o hospital, que na época eles nem chamavam de hospital, porque a visão ainda era muito estreita, era asilo. Eles recolhiam os doentes e ali eles ficavam internados mesmo, vamos dizer, para sempre. Como se um doente mental não tivesse chance de recuperação. Nós já sabemos que a visão é bem outra, né? Então eu estou mostrando isso para vocês para situar esse homem. Esse homem feirante, ele se casou muito jovem, o que era prática na época também. Então aos 20 anos ele se casa, vem com sua esposa, né, para cá, Dona Maria, e aí eles vão morar assim, lógico, com recursos dele próprio, que já trabalhava, tudo, comprou uma casinha aqui na... como chama? Na Capitão Anselmo. Capitão Anselmo, gente, é 2 para baixo, sabe onde é o DR? Que hoje agora é o Detran? Eu estou localizada aqui no nosso vizinho, mas é na frente do DR. Que tem, depois se você vai naquela rua, tem um semáforo localizado.
Pois quem não localizou, é só passar lá e ver. Uma casinha muito simples, né? Ali ele morava com a sua esposa, eles tiveram 4 filhos, todos homens, mas os 2 últimos desencarnaram cedo, sendo que um desses que desencarnou, ele tinha uma dificuldade mental, e na realidade ele criou 2 filhos, né? E além dele ser feirante, o que já indicava que ele conhecia assim, hortaliças, sabia mexer com a terra, porque ele não era só feirante, mas ele também sabia mexer com a terra, plantar, colher, porque havia morado na zona rural. Ele tinha um dom, ele gostava de conhecer bem as ervas, as plantas, e ele começou a manipular as plantas conhecidas. Claro que ele deveria ter algum estudo, boa vontade, isso aí a gente não sabe muito, assim, não tem essa referência. Ou às vezes até conhecimento mesmo de outras encarnações. Ele começou a fazer remédios que hoje são conhecidos como fitoterápicos, que hoje até está, vamos dizer assim, na moda, né? Porque com uma visão mais ampliada das pessoas em relação à saúde, em relação à harmonia da pessoa com a natureza, ele fazia isso. Só que ele fazia os remédios, às vezes xaropes, né? E colocava em garrafas, porque eram os recursos que tinham, e que eles chamavam de garrafadas. Então ele foi criando aquele hábito, ele fazia os remédios, as pessoas tomavam e dava certo. O que acontece? Um falava para o outro, não é? Oh, eu estava muito gripado, ou muita tosse, eu tive uma pneumonia, ou eu tive isso e aquilo, fui lá no João Marcelino e ele me deu uma garrafada. E aí ele foi criando esta cultura dos remédios fitoterápicos e foi prestando serviço às pessoas. Não estava na cabeça. Ele dava garrafa cheia de remédio e as pessoas tomavam. E nessa pequena biografia que o Poggetti fez, com orientações da dona Marcelina, que a dona Marcelina era a neta dele, igual eu falei para vocês, né? Ele fazia também, não sei com que processo, talvez das próprias raízes ou das sementes, num processo de dinamizar aquela raiz ou aquela semente, um pouco semelhante à homeopatia. Porque a homeopatia, eles vão dinamizando é assim, o Leonardo sabe, a mãe dele é farmacêutica homeopática. Eles vão dinamizando aquele remédio, que pode ser um mineral, que pode ser uma planta, né, um vegetal, e quanto mais dilui aquilo, mais potencializa o remédio. Ou seja, mais capacidade vibratória e energética tem o remédio. Alguém aqui faz uso da homeopatia? Eu também. Então, quem faz, né, que as mães já orientaram, sabe o tanto que isso é bom, é útil. Quem não conhece, tem gente até que fala mal de homeopatia, mas é porque não sabe, porque não conhece, e cada vez mais a homeopatia tem ganhado espaço. Aí o dia que eu li isso do João Marcelino, eu fiquei pensando, nossa, que homem de vanguarda mesmo. Sem estudo nenhum, né, gente? 4ª série primária. Isso não significa nada em termos de conhecimento. Significava o quê? Saber ler e escrever. Saber ler e escrever. E o básico dos básicos. Vocês que estudam hoje, todo mundo aqui eu penso que já está ou no ensino médio ou no universitário, sabe que quanto mais a gente estuda, parece que ainda tem que estudar, que não sabe nada. Agora imagina um homem de 4ª série, ele ter essa visão. Isso é só espiritualidade mesmo para explicar. Que ele já trouxe isso de outras encarnações, né? E aí vai caracterizando esse homem de bem que vai trabalhando em favor do próximo. Bom, e aí ele vai conhecer quem? Quem é que o João Marcelino vai conhecer? O José Marques Garcia. Todo mundo já ouviu falar de José Marques Garcia? Quem foi o José Marques Garcia, gente? Vozeca. Hã? Vozeca. Vozeca. Quem foi o José Marques? O Vozeca, para os maisinhos. Vai, eu quero ouvir vocês. Tá? Foi o fundador do Hospital Psiquiátrico
Nova Era também, né? Mas é porque primeiro eu vou falar. Ó, o hospital está aqui. O Luz e Amor era ali pertinho. Era um quarteirão de distância. E eles ficaram amigos. O José Marques também fundou o Centro Espírita Esperança e Fé, que é a nossa conhecida Nova Era, que vamos dizer assim, que é o centro referência de Franca. Todo mundo que quer saber alguma coisa, que não é espírita, que precisa, vai onde? Lá na Nova Era. Porque é o centro referência, porque bem dizer foi o primeiro. Tinha a Liga do Oeste também, que é um centro lá na estação, mas a Nova Era, por estar no centro da cidade, era o mais conhecido. E o José Marques também fundou a gráfica Nova Era. Tudo bem, gente? Tudo bom? E o jornal da Nova Era. O jornal é o jornal mais antigo, o jornal espírita mais antigo, que circula até hoje, ainda com algumas dificuldades. Hoje o Idefran pegou. Enfim, é um homem de vanguarda também. Gente, porque hoje, quer ver? Vamos pensar hoje. Nós estamos em 2016. Para fundar um centro, já é difícil. Um hospital psiquiátrico, uma gráfica, um jornal, tudo isso já é difícil. Agora imagina em 1800, como diz Libolino, o tanto que era difícil, e sem recursos. Eles não tinham recursos. Mas a espiritualidade vai ajudando, aí chega um dá uma coisa, chega outro dá uma coisa. Bom, falei do Zé Marques, mas agora eu vou mostrar que os dois se encontram, se tornam amigos, e que o João Marcelino vai propor uma parceria com o nosso querido Zé Marques. Que parceria era essa? Quando alguns doentes estavam melhorando, porque quando o José Marques criou o hospital, ele não tinha nome de hospital, era Asilo Allan Kardec. Até algum tempo, gente, antes de fazer essa última reforma do hospital psiquiátrico, a gente via impresso, né, na arquitetura do prédio, Asilo Allan Kardec. O que significa asilo? Asilo é um lugar que você vai para lá e de lá você não sai mais. Aí com a reforma, tudo, né, passou a ser um hospital. E até hoje o hospital ele está sofrendo algumas dificuldades, assim, a título de curiosidade para vocês, porque os órgãos institucionais do Estado, o que eles querem? Eles não querem mais que tenham hospitais que abriguem os doentes, você sabe bem disso, né, Laís? Até se quiser falar e me ajudar, que abriguem os doentes por muito tempo. Que o doente mental, ele tem que ser conduzido ao hospital, submetido a tratamento, e assim que ele melhorar, ele tem que voltar ao aconchego da família. Quer falar? Pode falar. É que o que a gente tem hoje, na verdade, vem um movimento desde 1970, que é da luta antimanicomial, que é o fim do hospital psiquiátrico. Né? Porque, na verdade, você fazer a internação do paciente não é muito bom para ele, né? Não vai ser um tratamento efetivo. E o que acontecia, na verdade, era uma coisa muito desumana, porque você deixava as pessoas ali num tipo de uma prisão, praticamente. Em muitos lugares havia hospitais assim que deixavam as pessoas à mercê ali mesmo, assim, sem alimentação, sem vestimenta, as pessoas em condições muito desumanas mesmo. Falavam que eram os campos de concentração brasileiros. Né? E o que tem hoje são serviços alternativos, né, para os CAPs, que são centros de atendimento, onde a pessoa vai lá, ela é acolhida, recebe medicação, mas ela é deixada em liberdade. E aí é um tratamento mais efetivo e menos violento. Isso que a Laís falou, gente, é a proposta, e eu acho que todos nós que temos o mínimo assim, de compreensão, a gente quer lutar por isso. Por outro lado, Laís, não sei se você conhece este lado da história, gente que vem acompanhando o Hospital Allan Kardec desde sempre, nós sabemos que existem famílias que deixam mesmo os seus pacientes, que dão endereço errado, dão nome errado e depois ninguém acha, como diz a família daquele paciente. Então, a diretoria do atual hospital psiquiátrico, ela vive essa dificuldade também, porque o governo vem pressionando para que mude essa técnica, né? Não é bem técnica, essa dinâmica de receber os pacientes, mas por outro lado eles têm pacientes ainda aí
Eu não conheci o Zé Marques, né, nem o João Marcelino, porque quando eu reencarnei eles já haviam desencarnados, mas eu tive a oportunidade de viver assim no momento, vamos dizer assim, que tudo estava começando. Como esse meu tio trabalhava no hospital, eu tive a oportunidade de conhecer os doentes, as pessoas, a gente frequentava o hospital numa boa, que hoje nem pode, né? Você tem que, olá, tudo bem com vocês? A gente tem que ter todo o horário, né? Lógico, gente, tudo mudou e muda para melhor, a gente tem que entender. Mas essa época também ainda do empirismo acabava sendo bom, né? Para mim foi bom porque eu aprendi. Então eu conheci um senhor que ele foi internado aí como um doente mental, depois ele melhorou, se recuperou e ele passou a ajudar. Eu penso que ele se chamava Cândido, mas pela dificuldade das pessoas falarem, falava Cândido. E eu me lembro dele assim como se fosse hoje, ele era bem gordo, e ele se vestia bem, gostava de estar sempre de terno, que também era comum aos homens naquela época. E ele adorava anéis, hoje as mulheres também usam muito, né? E ele usava aquele monte de anel assim nos dedos, uns mais largos, e umas chaves assim de pendurada no bolso. É como se ele fosse um superintendente do hospital. E, na realidade, ele era um doente remanescente, mas estava bem, ajudava. Essa é a figura que eu me lembro, mas existiam outras. Né? Encarnações. Capaz, é. E aí, estou dizendo isso para vocês, porque a gente entende assim, que tudo isso é como se fosse uma balança daquelas antigas que tem dois pratos, né? Então existe essa política que a gente comulga dessa ideia e tal, mas que existe ainda uma realidade muito forte. E o José Marques Garcia, gente, a gente está abrindo os parênteses e fechando, mas acho que eu não estou balançando a cabeça de vocês, não, né? O José Marques Garcia, quando ele recebia os doentes, às vezes eles vinham algemados, como vem até hoje. Porque quando o doente mental entra num surto psicótico, às vezes a pessoa não dá conta dele. E aí eles vinham algemados. Sabe o que o José Marques Garcia fazia? Falava tranquilamente, serenamente, pode tirar as algemas. Aí os policiais diziam, não, seu Zeca, o senhor está louco, não pode. Ele está muito agressivo, pode tirar, meu filho, pode tirar. Aí tirava e não acontecia nada. Claro, gente, que era pela força moral desse homem, pelo amor que ele tinha nas criaturas e pela assistência espiritual. Aí eu vou voltar no João Marcelino. O que o João Marcelino fazia? Tinha essa parceria com o Zé Marques, a hora que o doente estava melhorando, você vê que eles já deviam ter essa visão, não tão esclarecida como hoje. O João Marcelino levava aqueles doentes melhores para a casa dele, que era aqui, né, na antiga sede do Luz e Amor. Porque depois ele divide a casa dele, ele vai doar um pedaço do terreno que vai ser o Luz e Amor. Agora o antigo Luz e Amor, agora não é uma papelaria. É uma papelaria Sabe que se chama Celulose. A hora que vocês passarem ali, Celulose ali, que era a casa do João Marcelino. E ele tinha uma casa, claro, gente, uma casa simples e tal, mas tinha um quarto grande onde ele abrigava os doentes melhorados. Então ele já fazia essa parceria com o Zé Marques, que é o que hoje o governo vem lutando para que as próprias famílias façam, e muitas famílias ainda não querem. Naquela época piorou, gente, porque ter um doente mental no caso era uma vergonha. Era uma vergonha. Hoje a gente sabe que não é. Né? Mas naquela época era mais ou menos assim, nossa, eu tive um filho doente mental, então minha família não era, eu quero esconder essa criatura. A sociedade não pode conhecer, porque senão eu vou ficar discriminada, eu vou ficar marginalizada. Aí o João Marcelino recolhia nessa visão ampliada para uma época tão remota que eles não verbalizavam isso com clareza, mas eles faziam mais, eles agiam. Aí o João Marcelino recolhia na casa dele. E aí as pessoas iam melhorando, naturalmente, ia dando serviço para a pessoa, ia ensinando. Então esse é o nosso João Marcelino, gente, que junto com o Zé Marques fazia isso. E amava, conheceu a doutrina espírita. Veja, igual o Antônio Carlos falou, a doutrina espírita era nova, gente. A doutrina espírita é de que ano? 1857. O João Marcelino nasceu em 1878. Então a doutrina espírita era nova, não tinha nem os livros traduzidos ainda. 20 anos de doutrina espírita, o que significa isso, gente?
Nada, porque a doutrina espírita não nasceu na França. Os livros estavam escritos em língua francesa. Vocês acham que o João Marcelino sabia ler? Não sabia nem português direito, porque ele tinha 4º ano, vou repetir, insistir nisso. Mas eles ouviam falar. Era comum na época as famílias mais abastadas do Brasil mandarem seus filhos estudar na França. Mas vocês acham que tinha muitas famílias abastadas no Brasil? Não tinha, não tem até hoje. A gente conta nos dedos, né? Então, o que eu já li, né, sobre isso, de um historiador que escreveu um livro sobre a vinda do espiritismo do Brasil, é mais ou menos assim. Um filho de uma pessoa abastada vinha e falava, um livro mais ou menos assim, às vezes até trazia um livro na língua francesa, e como ele sabia ler a língua, ele ia contando mais ou menos. Mas os primeiros agrupamentos espíritas, gente, eram feitos de boa vontade, mas eram feitos. E eles, como sempre onde tem um amor, a coisa acontece, e acontecia. Aí o João Marcelino começou então na casa dele, aí ele já separa a casa dele, funda em um dia com outras pessoas que participavam com eles, que era um grupo até significativo. A gente não sabe significativo de quantas pessoas, porque naquela época poderiam ser 20, 30, eu não sei exatamente, né? Não tem registros. Mas vinham pessoas de Pedregulho, da zona rural, que já conheciam o João Marcelino, de Igaçaba, esses lugares aqui perto. Igaçaba é um lugarzinho antes de chegar em Rifaina, que é assim, um pouco de telinha até hoje. E eles iam assistir as reuniões do São João Marcelino. Aí, claro que depois já vem a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nasceu em Igaçaba, o João Marcelino. Eu não falei, né? Só fiquei preocupada mais em falar assim as coisas da alma dele, mas ele nasceu em Igaçaba. Igaçaba é pequenininho, né? E aí, junto desse agrupamento, ele funda um grupo espírita Luciano. Olha, sempre isso assim me emocionou muito, porque eu falo, o João Marcelino, um homem com toda essa simplicidade, numa época tão difícil, até o nome que ele deu ao centro já mostra que ele é um espírita de vanguarda. Primeiro, ele não deu o nome de nenhum santo, de nenhum espírito. Nós até a hora que temos da mocidade, né, demos o nome dele, que ele deve ter falado, gente, que bobagem que vocês fizeram. Eu penso que ele pensa assim. Olha o nome que ele deu, grupo. O que é um grupo? Um grupo é uma reunião de pessoas com objetivos comuns. Ele pôs espírita, porque ele se posicionou. Isso é muito interessante. Luz e amor, olha o nome, que é o objetivo nosso aqui na Terra. A luz significa o conhecimento, que é a nossa conquista, é a ciência. E o amor é a outra conquista, que é a religiosidade, que é a sabedoria, que são os sentimentos. Então eu falo que até na hora de dar um nome ao grupo espírita Luz e Amor, ele mostrou quem ele era. Não era um espírito pequeno, não. Era um espírito muito grandioso. Sabia ler, claro, sabia ler. Porque também era assim, gente, fazia só até a 4ª série, as professoras, ou o menino aprendia ou o menino não aprendia, não tinha outra chance. Nem que fosse um recorda, mas aprendia a ler e bem. Às vezes você hoje vai pegar um menino que terminou todo o ensino fundamental, que é até o 9º ano, que às vezes não tem assim, a escrita e a leitura que tinham os nossos antigos que faziam até a 4ª série. Lógico que ele sabia ler, mas eu estou dizendo assim, não fez, né? Bom, e aí ele cria então o grupo espírita Luz e Amor e começa as reuniões evangélicas, as reuniões mediúnicas, porque todo agrupamento espírita tem que ter isso, a reunião evangélica e a reunião mediúnica, né? E ele vai continuando assim. Ele vai trabalhando no centro espírita, ajudando os errantes no hospital e continuando, claro, com o seu trabalho, com as suas atividades, né? Então, na época, gente, no Luz e Amor não tinha nem a evangelização e nem a mocidade, porque ele criou seu agrupamento religioso. Isso tudo veio bem depois, mas aí
igreja é bem recente, eu já tinha encarnado, já era mocinho, já tinha entendimento. Aí que nós vamos assumir bem depois, né? Porque, por exemplo, o Antônio Carlos nasceu no ano que o João Marcelino desencarnou, que é em 49. Eu nasci 2 anos depois, mas quando nós vamos, quando a gente vem para o Luz e Amor, isso já é bem depois, né? Então nós não temos nada de fundação, não, nós só pegamos tudo de mão beijada, graças a Deus, né? Mas ele era um homem sensível, eloquente, diz que gostava muito de poesias e músicas. Até por isso que a gente começou também com poesias e músicas. E a dona Marcelina, que era a neta dela, que frequentou aqui conosco, ela dizia que quando não tinha ninguém, às vezes não tinha ninguém na reunião, lá no centro, que era o centro era assim, gente, era um cômodo bem pequenininho, talvez 7 por 6, aí nós sabe até a sala de aula. Uma sala de aula. Tinha, depois no fundo parece que outro comodinho, um banheirinho, não era nem masculino e feminino. Banheiro. Não tinha, em cima não tinha. Não, aqui em cima. Era uma salinha tique-tique, né? Pequenininha. Aí ele ficava lá sozinho, às vezes ele lia áudio, ele explanava sobre o Evangelho. É claro que ele deveria estar percebendo a presença da espiritualidade, né? Então ele fazia todo esse trabalho. Era um homem que lutou para a implantação. Mas depois da sua época ali, cresceu ou continuou o mesmo tamanho? Não, aí nós ficamos algum tempo ainda do jeitinho que era, depois passou por uma pequena reforma, que nós criamos 2 salas, né, Tony? Foram 2 salas só, assim, unidas àquele salãozinho. 3, né? 3. Mas uma era muito petitinha, gente. Quase o tamanho do banheiro. Um pouquinho mais. Aí nós fazíamos câmara de passe. Isso mesmo. Aí nós já concluímos as reuniões, os estudos, começamos a fazer o COEM, que é a preparação para a mediunidade. E aí até que teve um dia, mas que veio tanta gente, que parecia que tinha vindo os espíritos todos de Franca. Não cabia. As pessoas ficavam lá fora, não tinha condição de fazer uma coisa daquele jeito. Nós não tínhamos espaço físico. Aí alguém do grupo teve ideia de pedir uma sala para o Hospital Allan Kardec. Olha que interessante. Aí volta, né? Aí nós criamos um grupo do Luz e Amor, mas que funcionava numa sala no Hospital Allan Kardec. Aí já vem a volta, né? O João Marcelino não ajudava o Zé Marcos, depois o Zé Marcos, até que nós começamos, eu falo nós, é um grupo, muita gente, viu? Porque começou a surgir a ideia de fazer uma sede maior. E aí até eu falei assim, para fortalecer essa ideia, eu vou aumentar as atividades aqui. Vou aumentar aqui para eles verem que precisa. Aí nós chegamos a pedir uma salinha ali. É aqui de onde é o bazar. Aí funcionou muito tempo. E aí nós começamos com o sonho de uma sede nova, porque aí precisava de uma sede. Começamos com esse sonho, começamos a trabalhar, a fazer promoções, até que um dia eu me lembro bem que nós tivemos a seguinte notícia: olha, nós vamos ajudar, a espiritualidade diz, mas vocês vão ter que trabalhar mais duro. E graças a Deus, assim, aqui, nós estamos assim, com muitas atividades. Essa casa funciona todos os dias, de segunda a segunda. Todas as horas. Tem reunião aqui, cedo, à tarde. Tem mais de 200 trabalhadores. Todos os dias. Agora, tanto a evangelização quanto a mocidade, elas foram criadas na Sede Velha. Lá na Sede Velha, pequenininha. O COEM, tudo foi criado lá. Tipo, nós viemos para cá em 2000. Então faz só 16 anos que nós estamos aqui. Para falar a verdade, já está ficando pequeno. Agora o nosso sonho é comprar aquele terreno lá. Qual? Vamos ver se nós vamos merecer isso. Esse aí Eu vou comprar. Vocês vão merecer isso, né? Que aí vai ficar de trabalho para vocês mesmo. Né? Vamos aqui, cada um dá 10. Às vezes dá, né, Gabriel? Se não der para terminar, dá para comer.
Bom, então vamos voltar ao João Marcelino. Aí eu fiquei pensando, porque eu falei, gente, a biografia dele é tão assim, pequenininha, né? Mas eu anotei algumas coisas que eu preciso dividir com vocês, antes de falar aqui das virtudes dele. Ah, outra coisa, ele era vegetariano. Ele era vegetariano. Assim, interessante isso, porque hoje tem uma proposta avançada, ele na época, né, ele já tinha essa postura. O que mais que eu quero falar assim, né? Muitas pessoas ajudaram, João Marcelino, né? Muitas pessoas ajudaram. E quando ele cria o Luz e Amor, gente, quando ele funda o Luz e Amor, o terreno era dele, Ele está fazendo igual nós, que para fazer a sede aqui, nós pedimos colaboração de todos os espíritos de Franca. Nós fazemos jantares, bazares, etc. Então eu não dei a minha casa, o outro não deu a casa. Sabe o que o João Marcelino fez para criar o Luz e Amor? Ele deu uma parte do terreno, da casa dele. E foi isso que ele fez. A hora que eu estava relendo isso aqui, eu falei, está bem na nossa frente. Eu não dei a minha casa, o outro não deu, ele deu. E quando ele fundou o Luz e Amor, ele foi no cartório e registrou isso, para não ter problema com os herdeiros, porque ele tinha herdeiros, né? Tinha 2 filhos, os filhos tiveram filhos, que se casaram, poderia dar problemas, não poderia? Então ele registrou em cartório, ou seja, passou a ser um patrimônio público. Olha que alma generosa. Isso, gente. Lembrando que ele não era rico, né? Era a única coisa que ele tinha. Porque existem pessoas que doam milhares de dinheiro e doam terreno, assim, com todo respeito, doação é doação, mas aquilo está sobrando para a pessoa. João Marcelino não. Ele doou só daquilo que ele tinha. Eu ainda pensei, era demais o homem mesmo, né? E as pessoas, ele trabalhou com muitos espíritas de vanguarda, o Zé Russo, que depois que o Zé Marques desencarna passa a ser o provedor Zé Russo do Judas? Do Hospital Allan Kardec, que funda o Judas depois e funda o lar de Ofélia, que é aquele lar que abriga os idosos, né? Então o Zé Russo foi provedor da casa, aí como falava casa de saúde, é o hospital psiquiátrico, que primeiro foi asilo, depois se tornou casa de saúde, hoje mais modernamente hospital psiquiátrico, né? Ele conviveu com Tomás Ovelino, que é o fundador do Pestalozzi. Só fundador, né? Com Vicente Richin, que era um sobrinho do Zé Russo, que também era um jornalista muito inteligente, teve um papel muito importante junto ao jornal Nova Era. O Agnello Morato, que também foi escritor de livros. Doutor Agnello Morato, ele escreveu um livro que chama Subsídios da História do Espiritismo em Franca, que ele fala também do João Marcelino, mas são esses mesmos o projeto acabou compilando de lá também. São as únicas referências do João Marcelino. Esse livreto que o projeto fez e algumas notas que o doutor Agnello faz nesse livro Subsídios da História do Espiritismo em Franca. O doutor Agnello era dentista, mas ele tinha uma veia jornalista assim, muito, muito forte, ele escrevia muito bem, né? Era um poeta. Então, ele fez esse livro também para registrar a história do Espiritismo em Franca. Se vocês quiserem um dia pesquisar, aqui tinha esse livro, eu procurei agora, esses dias, eu já não achei mais. Mas no IDEFNAM vocês devem encontrar, né? Deixa eu ver o que mais que é importante eu falar, depois eu vou pegar só as virtudes dele, que vai casar com o homem de bem aqui. Depois eu vou falar disso. Ele sensibilizava com as poesias, com as flores, com as plantas, né? Ele declamava com emoção. Isso a Beata falou, né? Gostava de música. Então você vê que era um homem alegre, né? Não era um homem borrachinho. Conta aqui nesse livreto, até os meninos quando foram falar no Jefa, que vocês foram apresentar um teatrinho. Vou só lembrar, porque acho que vocês já viram, seus mais novos. Conta aqui que ele estava um dia fazendo a sua barba, naquela época eles faziam barba com navalha. Todo mundo sabe o que é navalha? Sabe, né? Tem gente que corta o cabelo
Mas aquilo lá, a gente desafiava aquela navalha, aquilo era uma arma. Mas os homens, né, gostavam de fazer a barba com a navalha, porque ela ficava bem feitinha mesmo, né? E aí ele estava lá fazendo a sua barba e chega alguém em casa. Ele sempre chegava alguém, a gente imagina, para ele atender, para dar uma vida, para dar um consolo. Aí ele larga essa navalha em cima de uma peça ali da sala. E entre as pessoas que estavam lá, né, a casa sempre cheia conversando, e tinha uma pessoa, ela tinha uma mediunidade de desequilíbrio. Ela até era conhecida, assim, um apelido até grotesco, Maria vai com as outras. A Maria. A Maria vai com as outras. E acontece que enquanto o senhor João Marcelino vai atender essa criatura, uma pessoa que foi chamar, a Maria vai com as outras, teve um surto. Como era uma médium de desequilíbrio, gente, o que acontece? O espírito desequilibrado se aproximou dela, influencia, pega essa navalha e mata fulano. Para criar até confusão mesmo, e as pessoas ficarem polvorosas, porque com uma navalha realmente ela podia matar ou ferir muito a outra pessoa. Porque navalha não é uma faca cega, não. Realmente é perigoso. Aí as pessoas se apavoraram, né? Aí o João Marcelino chega perto dela e adverte, assim, com aquela energia moral, Maria vai com as outras, me dá essa navalha. E aí ela entrega a navalha, assim, pacientemente, fica calma de uma hora para outra. A gente que entende de mediunidade sabe que isso é possível. Porque do mesmo jeito que ela tem aquele surto, ela calma também repentinamente. Mas isso precisou de quem? De um espírito com muita autoridade moral. Não é qualquer um que está fazendo isso, né? Pode falar. Imagina a gente falando, eu sou de navalha. É perigoso voltar para o nosso lado. Então esse é o nosso querido João Marcelino. Aí eu fui marcar algumas virtudes dele. Então vou marcar algumas virtudes dele, aliada aqui com o homem de bem. Porque quando vocês forem ler o homem de bem lá no Evangelho, vocês já leram, mas pode ler, que tem um poema aqui, a gente fala assim, nossa, mas é muito difícil ser um homem de bem. E a hora que ele termina o capítulo, ele ainda fala assim, essas são algumas das virtudes. Aqui não tem todas. Aí você fala, nossa, não, nessa encarnação eu não vou conseguir, né? Mas o João Marcelino conseguiu. Quer ver? Eu vou pegar algumas que falam aqui no poema e algumas que eu selecionei. O homem de bem faz justiça, também amor e caridade. Foi isso que ele fez. Ele foi justo, gente, porque ele sabia que todas as pessoas mereciam. Quando ele funda um grupo espírita e passa a doação para o patrimônio público, ele não sabia que hoje nós estaríamos usufruindo. E ele não sabia o nome, mas isso para ele não importava. Ele quis deixar um legado. Isso é justiça social. E o que nós fazemos quando nós somos índios? Nós queremos as coisas só para nós. Como se aquilo nós fôssemos arrebanhar para sempre, esquecendo que nós desencarnamos, que nós não vamos levar nada disso. E também quando nós chegamos, muitas pessoas já trabalharam por nós e para que nós pudéssemos ter muitas coisas. Então quando a gente entra numa instituição pública, a gente precisa, eu não estou falando agora só aqui do Luz e Amor, mas de qualquer instituição pública, nós temos que reconhecer que muitas pessoas sofreram e trabalharam para aquilo. Né? E isso é justiça social. Esse homem foi caridoso, porque eu falo de mim, gente. Eu não tenho coragem ainda de colocar uma pessoa que está em recuperação de um surto psicótico na minha casa, dentro da minha casa, para dormir num quarto ao lado ao meu. Ele fazia isso. Ele fez isso, não foi com um, nem com dois. Ele fez isso com vários. Ele fez essa história de amor. Por quê? Esse homem, ele acreditava mesmo, primeiro, no poder do amor e da caridade no mais alto sentido. Ele fez isso. Sem nunca ter estudado numa universidade, sem nunca ter uma visão ampliada, vamos dizer, acadêmica, mas que ele tinha na sua alma. Então é um homem de bem. E humilde, que é uma virtude que a gente demora a conquistar, né? Humildade todo extremo, porque ele não fazia questão de aparecer, não quis ter. Tanto é que, para fazer a biografia dele, eu falei, no livro, o
Murilo, mas é tão pouca coisa que a gente tem que falar. Aí eu comecei a orar e ler, eu falei, pouca coisa do que está escrito. Mas as poucas coisas que nós sabemos já são enormes. Já são enormes. Então, pouca coisa na minha visão estreita, que eu até retifico aqui agora, viu, Murilo? Murilo vai ouvir depois. É muita coisa, porque é aquilo que ele fez, não é aquilo que ele falou ou que as pessoas registraram, mas que precisa ficar na nossa alma. E como mentor dessa casa, claro, mentor, o que a gente tem observado no nosso intercâmbio mediúnico? O João Marcelino não gosta de aparecer, como toda pessoa humilde. Às vezes alguns videntes percebem a presença dele em reuniões festivas, às vezes até em reunião assim, de trabalho, mas ele não é aquele mentor que está sempre, como diz, mostrando a cara. Mas nós temos certeza que ele é aquele mentor que está sempre mostrando a sua alma no coração de cada um de nós. E que é o que eu desejo para vocês hoje, né, que são bem jovens e que a gente tem muita fé e esperança, que vocês sejam os continuadores desta casa, porque foi isso que o João Marcelino acreditou, que vocês tenham isso em mente desse nosso mentor espiritual, que agora ele não é mais um fundador, ele está numa dimensão maior, né? Que é o de mentor espiritual. Dedicação, coragem. Esse homem era corajoso, muito corajoso, porque hoje tudo é difícil, imagina naquela época. Era pior. Gente, mas vocês nem imaginam uma época em que ser espírita, as pessoas às vezes nem passavam na calçada quando sabiam que a gente era espírita. Hoje, tem pessoas que ainda têm isso, mas pela própria cultura, elas disfarçam e respeitam. Mas naquela época não, eles tacavam pedra mesmo, literalmente. Não é pedra no sentido metafórico de xingar, de falar mal, era de tacar pedra mesmo. Quando Zé Marques começou a fundar aqui, eles recebiam pedradas, literalmente. É a história da Termutes, né? Ela conta a história de pedrada. O que ela fala? Pode falar. Eu não sei de cor não, mas ela conta uma história do Zé Marques que levou uma pedrada. Então. E como ele que ele não reagiu, aí ela deu uma mas ele reagiu com o trabalho, né? Então, aí a gente pensa, olha, esse homem pobre, negro, enfim, com poucos recursos de todos os jeitos, ele teve ousadia de fazer tudo isso. E a coragem é uma virtude muito grande, né? A coragem é uma grande virtude. Determinação no bem. Ele acreditou nisso, isso é bom, eu vou fazer isso. E fez. E foi em frente. Não recuou. Ele foi em frente, ele não recuou e fez. Vocês imaginam quando ele foi passar em cartório o grupo espírita Luz e Amor, vocês acham que não deve ter alguém da família? Eu nunca soube isso de concreto, mas eu estou imaginando. Porque a gente conhece das nossas famílias. Você acha que não teve alguém? Não, para que vai dar isso para os outros? Nós somos pobres, deixa para nós. Ele deve ter ouvido isso. Estou arriscando, mas eu até imagino que ele deve ter ouvido. Mas ele entendeu que a família maior era a humanidade. Que é bem provável que se ele tivesse deixado tudo para a família, hoje não teria nada. Porque era pouco. Mas como ele deixou para a humanidade, ela foi crescendo. E ele acreditou nisso, ele teve essa visão. Isso é uma visão, vamos dizer, administrativa de vanguarda, né? Ele teve sabedoria, teve amor ao próximo, desprendimento, né? Que ele não foi apegado em absoluto. E fez então tudo isso, né? Podemos dizer que tanto o João Marcelino como o Zé Marques, porque não dá para separar os dois, eles foram dois teimosos, no bom sentido, né? E é isso que eu quero deixar então para todos nós, para mim também, para o Carlos e para vocês, que a gente tem essa teimosia do bem, que é a determinação do bem, né? Fazer e acreditar, porque quem deixa para a humanidade, deixa. Quem deixa só para um, às vezes perde, né? Então eu peço perdão ao João Marcelino aí, se eu falei alguma bobagem, mas como ele é muito grandioso, ele vai entender. Não sei se ele está aqui, viu, gente? Eu não estou
vendo nem ouvindo, mas eu acredito que sim, né? Porque nós oramos, nós estamos aqui não para homenageá-lo, porque não precisa das nossas homenagens, imagina, nós vamos homenagear um ser maior, mas o nosso reconhecimento, mas principalmente o exemplo dele, o exemplo que sirva para nós. Mesmo que a gente não vá fundar um centro, que às vezes hoje nós não precisamos disso mais, porque já tem, mas que a gente saiba trabalhar com amor, que a gente saiba dar continuidade, né? E vamos encerrar também com outra música, em homenagem ao João Marcelino, já que ele gosta de música, de poesia, receba aí o nosso carinho, viu, João Marcelino? E que fique para vocês também essa sintonia com ele. Porque se nós somos espíritas e nós acreditamos na comunicabilidade com os espíritos, não tenham medo. A gente não precisa estar numa reunião mediúnica para conversar com os espíritos. Conversem nas orações, conversamos aqui, ó, João Marcelino. Nós estamos aqui hoje, a reunião foi em sua homenagem, né? Você que apesar de ser um espírito masculino, a gente sabe que o espírito não tem sexo, mas na última encarnação foi um espírito masculino, precisava ser, porque a mulher naquela época não conseguia fazer nada disso, viu, gente? Mas foi uma alma sensível, como quase todas as mulheres. E a nossa mãe, ele é a nossa mãe, ele é a nossa grande mãe, né? Então a nossa homenagem, eu acho que foi adiando, né? E eu acho que acabou caindo no dia certo. Então vamos lá, Tom. E por tudo isso, ele, que certamente recebeu a tarefa de fundar um centro, né, nessa época difícil, pelo trabalho que ele fez, ele, no plano espiritual, continua na coordenação desta casa. Né? E é lógico que está presente, e eu tenho certeza que ele está aqui também, sentadinho aqui conosco. Isso aí, receba o nosso carinho, nossa gratidão, nossa profunda gratidão. E a história, a gente é bom assim, os registros da história, tanto é que a história é uma ciência, né? São muito importantes, né? Até, às vezes, um terapeuta ele trabalha a história da pessoa, desde a infância, a fim de resgatar alguma coisa. Então, assim, a gente voltar, mas para resgatar uma coisa positiva, que traz energia para a gente, né? Agora, as coisas negativas a gente tem que liberar, porque com elas a gente perde energia. Perdemos elementos. Então, e nessa fase que eu estou fazendo poesia, eu fiz uma poesia, deu o nome de Luz e Amor, né? Tudo tem uma história. Tem também o Luz e Amor. Foi o João Marcelino, nosso guia, o fundador. Né? Aí eu fiz a poesia, e um dia nós estávamos numa televisão, dessas modernas, né? A nossa televisão era de 40 anos atrás, era do tempo do São João. Aí eu fiquei muito alegre, eu e meus netos, né? Meus netos, aqui e tal, ali, encaixa aqui, encaixa aqui. Aí eu saí assim, alegre, pulando, já saí cantando essa música. Já saí cantando, né? Começou assim. Tudo tem uma história, tem também luz e amor. Foi o João Marcelino, nosso guia, fundador. Para o tempo do
Fechar? Galinhas já Fecha a porta. conhecidas, que fazia muito tempo que eu não vi, igual a Laís.